Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje trataremos de um dos períodos mais turbulentos da história do Brasil, um dos períodos mais agitados do ponto de vista político na história de nosso país. É o período regencial, entre 1831 e 1840, um contexto histórico em que ocorreram várias disputas pelos poderes locais e nacionais do Brasil, entre as grandes lideranças políticas, entre os grupos que dominavam o cenário político nacional. E o período regencial também se notabilizou pela ocorrência de várias revoltas em muitas províncias brasileiras. O período regencial, senhores, é um momento histórico de transição entre o primeiro e o segundo reinado, ou seja, é o período da menoridade do herdeiro ao trono, ou seja, o príncipe Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II. Um período marcado por grandes instabilidades políticas, agitações internas, inclusive com a ocorrência de várias revoltas, cabanagem no Pará, Sabinada na Bahia, revolta dos Malês também na Bahia, Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. O período regencial apresenta 4 fases. São elas 2 regências trinas e 2 regências unas. Entre abril e julho de 1831, tivemos a regência trina provisória. A seguir, veio a regência trina permanente, entre 1831 e 1834. Mais tarde veio a regência una do padre Diogo Antônio Feijó, entre 1835 e 1837. E, finalmente, a regência una de Araújo Lima, entre 1837 e 1840. São essas as fases do chamado período regencial brasileiro. Ao início deste período, nós tínhamos 3 tendências políticas que disputavam o controle nacional. Eram elas os restauradores ou caramurus, que eram portugueses, também descendentes de portugueses, e burocratas de Estado ligados ao antigo governo de Dom Pedro I. Eles eram absolutistas e objetivavam principalmente o retorno de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Lembrando que Dom Pedro I, depois de abdicar ao trono brasileiro, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I havia voltado para Portugal. O grupo dos restauradores ou caramurus desejava o retorno de Dom Pedro I ao trono brasileiro. O segundo grupo político, no início do período regencial, eram os chamados liberais moderados ou chimangos. Quem eram eles? Proprietários rurais, principalmente da região sudeste do Brasil. Eles defendiam a manutenção da ordem social estabelecida, ou seja, monarquia, latifúndio, escravidão e agroexportação. Em suma, senhores, o grupo dos liberais moderados eram monarquistas e escravistas. Defendiam o federalismo com forte controle do Rio de Janeiro, ou seja, eles eram centralizadores do poder político. Os liberais moderados se constituíram na principal força política que controlava o governo nessa época, durante as regências. Havia ainda um terceiro grupo político, denominado de liberais exaltados ou farroupilhas, ou ainda chamados de jurujubas. Eles eram proprietários rurais de regiões periféricas ou regiões sem influência do Rio de Janeiro, setores da classe média urbana e setores do Exército Brasileiro. Entre os seus principais objetivos estavam a defesa do fim da monarquia e até mesmo a proclamação da República em nosso país.
Os liberais exaltados defendiam o federalismo, ou seja, defendiam a autonomia provincial, e alguns chegavam até mesmo a pregar ideais democráticos. Por exemplo, aumentar o número de cidadãos ativos, ou seja, aqueles cidadãos que tivessem direito ao voto no Brasil. E um detalhe muito importante, senhores, são os liberais exaltados o principal foco das revoltas que sacudiram o período regencial brasileiro. No quadro temos aqui, senhores, uma evolução partidária do Brasil ao longo do período imperial, que é o período histórico em que estamos estudando na aula de hoje. Observe com atenção a tela. Durante o primeiro reinado, que corresponde ao governo de Dom Pedro I, tínhamos duas facções políticas, o Partido Português e o Partido Brasileiro. No início do período regencial, ou seja, em 1831, temos três tendências políticas rivais. Os restauradores ou caramurus, que defendiam o retorno de Dom Pedro I ao Brasil, os liberais moderados ou chimangos, que eram favoráveis à manutenção da ordem socioeconômica estabelecida, e os liberais exaltados ou farroupilhas, que se estabeleceram como o principal foco das revoltas que agitaram as regências. A partir de 1836, essas três tendências políticas acabam aglutinadas em dois partidos, em duas agremiações partidárias. O Partido Regressista, formado pelos restauradores e por uma ala liberal moderada, e o Partido Progressista, formada por uma ala liberal moderada e formada também pelos liberais exaltados. Já durante o governo de Dom Pedro II, isso a partir de 1840, nós temos os dois partidos políticos que vão se destacar na condução da política nacional: o Partido Conservador e o Partido Liberal. Pois bem, senhores, agora faremos uma análise com as principais características das quatro fases do período regencial, ou seja, a regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una de Feijó e a regência una de Araújo Lima. Vamos iniciar comentando as principais características da chamada regência trina provisória. A regência trina provisória governou interinamente o Brasil durante cerca de 3 meses, entre abril e julho de 1831. Formavam a regência trina provisória o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e também José Carneiro de Campos. Estes dois últimos eram senadores. Durante esse período, houve a suspensão provisória do poder moderador. Afinal de contas, senhores, quem exercia o poder moderador no Brasil era o imperador. De acordo com a Constituição de 1824, o exercício do poder moderador era exclusivo do imperador. E lembre-se que nesse período das regências não temos imperador. Logo, ocorreu uma suspensão provisória do exercício do poder moderador. A proibição de se criar novos impostos, além da proibição de se fechar a Câmara dos Deputados. E uma outra incumbência da regência trina provisória foi a convocação de uma eleição para a formação de uma regência trina permanente. Esta regência trina permanente, senhores, governou o Brasil entre 1831 e 1834. Formavam a regência trina permanente o brigadeiro Francisco de Lima e Silva e os deputados João Braulio Muniz, representando as províncias do norte,
e José Costa Carvalho, representando as províncias do Sul. Durante esse período, ocorreu a criação da Guarda Nacional, isso lá em agosto de 1831. O padre Diogo Antônio Feijó, que era ministro da Justiça, foi o responsável pela criação dessa nova milícia, a Guarda Nacional, que era inspirada na Guarda Nacional Francesa. Com isso, nós tivemos uma redução do papel do Exército e da Marinha Brasileira. E o interessante é que o comando dessa nova milícia criada pelas regências ficava a cargo dos coronéis. Os coronéis eram os grandes latifundiários, ou seja, haveria uma patente vendida ou eleita entre os chamados cidadãos ativos. Quem eram os cidadãos ativos? Aqueles que tinham direito ao voto, ou seja, os eleitores. Lembre-se que, de acordo da Constituição de 1824, eram considerados cidadãos ativos somente aqueles que comprovassem seus rendimentos, que tivessem uma comprovação de renda equivalente a, no mínimo, 100 mil réis anuais. O comando da Guarda Nacional ficava a cargo, portanto, dos cidadãos ativos. Ou seja, quem eram os cidadãos ativos? Eram os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra. E um outro aspecto muito importante, senhores, é que a Guarda Nacional fora criada justamente com o objetivo de defender os interesses pessoais dos grandes latifundiários no Brasil. Aí está a Guarda Nacional Brasileira, criada durante a regência trina permanente pelo então ministro da Justiça, Diogo Antônio Feijó. Como eu disse anteriormente, a Guarda Nacional foi inspirada na Guarda Nacional Francesa. E a liderança da Guarda Nacional nos municípios ficava a cargo dos grandes proprietários de terra, ou seja, dos coronéis. A criação da Guarda Nacional é a origem histórica do fenômeno do coronelismo no Brasil. Também durante a regência trina permanente, tivemos a criação do Código do Processo Criminal. Isso lá em novembro de 1832. Significou justamente o seguinte, senhores: uma autoridade judiciária e policial nos municípios, a cargo dos chamados juízes de paz, eleitos entre os grandes proprietários. Ou seja, os grandes proprietários agora tinham a incumbência de escolher os chamados juízes de paz, uma espécie de delegado que ia cuidar dos aspectos judiciários e policiais na esfera dos municípios brasileiros. Em 1834, ocorreu a promulgação do Ato Adicional. O que vem a ser esse Ato Adicional, senhores? É uma reforma constitucional, uma reforma na Constituição de 1824. O objetivo era promover uma conciliação entre os interesses dos moderados e dos exaltados. Através do Ato Adicional de 1834, tivemos a criação das Assembleias Legislativas Provinciais. Entretanto, a capital continuou nomeando os presidentes de província. Perceba o seguinte, meus senhores: a criação das Assembleias Legislativas dá uma certa autonomia para as províncias, na medida em que são os eleitores das províncias os responsáveis pela escolha dos deputados que irão formar as assembleias legislativas. Entretanto, é importante destacar que o cargo de presidente da província, que corresponde ao atual cargo de governador de estado, continuava sendo uma incumbência do poder central, ou seja, o Rio de Janeiro, capital do Império, nomeava os presidentes de província. O Rio de Janeiro foi transformado em município neutro
pelo ato adicional de 1834. E uma outra mudança fundamental estabelecida pelo ato adicional de 1834 foi a transformação da regência trina em regência una, ou seja, eram 3 regentes até então. A partir de agora, passa a ser apenas um regente. Então, nós temos o final da regência trina e o estabelecimento da regência una. E ainda uma outra característica importante do ato adicional de 1834 foi a suspensão do exercício do poder moderador e do Conselho de Estado até o fim do período regencial. Enquanto vigorasse o período regencial, não teríamos o exercício nem do poder moderador, nem tampouco do Conselho de Estado. Observe agora com atenção esta tabela, senhores, que mostra os principais produtos agrícolas que faziam parte da pauta de exportação brasileira durante o período regencial, entre 1831 e 1840. O que é fundamental você perceber? Fundamental, meu caro aluno, é notar que ainda durante o período regencial, nós tivemos o surgimento de um importante produto agrícola que vai se tornar o principal produto de exportação do Brasil durante todo o segundo reinado e durante as primeiras décadas do século XX também. Este produto é o café, senhores. Já no período regencial, o café respondia por 43,8% da pauta das exportações brasileiras. E as principais áreas de produção eram o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A seguir, vinha a produção de açúcar, que respondia por cerca de 25% da produção brasileira, no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Pará e São Paulo, seguido do algodão, 11%, no Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. A seguir vinha o couro, o fumo e os demais produtos. O fundamental é você perceber que ainda durante o período das regências, o café despontou como o principal produto da economia brasileira. Pois bem, senhores, agora vamos analisar a regência una do padre Diogo Antônio Feijó, entre 1835 e 1837. A regência de Feijó representa o período chamado de avanço liberal. Durante a regência do padre Feijó, foram adotadas várias medidas de cunho descentralizador, senhores. Vale dizer que as províncias passaram a gozar de certa autonomia. Por isso que esse período é chamado de avanço liberal. Entretanto, esse avanço liberal acabou proporcionando a eclosão de várias revoltas pelo país, tais como a cabanagem no Pará, a Sabinada na Bahia e a Revolução Farroupilha ocorrida na província do Rio Grande do Sul. Durante a regência una do padre Feijó, ocorre uma divisão entre os liberais moderados, que vão se dividir, melhor dizendo, que vão se separar em duas alas diferentes, em duas alas rivais. Temos, por exemplo, a ala dos progressistas, que posteriormente seriam denominados de liberais. Quem eram os progressistas? Eram elementos da classe média urbana, alguns proprietários rurais e alguns membros do clero católico. Eles eram favoráveis ao governo do padre Feijó e favoráveis ao ato adicional de 1834, ou seja, favoráveis ao avanço liberal, favoráveis à adoção dessas medidas de cunho descentralizador. Do outro lado, senhores, estava a outra ala, os chamados regressistas.
que posteriormente seriam denominados conservadores. Quem eram eles? Ora, eles eram a maioria dos grandes latifundiários. Eram também os grandes comerciantes e burocratas de Estado. Eles eram centralizadores e contrários ao ato adicional. Eles achavam que o ato adicional havia sido um grande erro, que havia despertado o vulcão da anarquia, ou seja, que havia contribuído para a ocorrência das revoltas provinciais. O aumento da pressão, o aumento da oposição de vários setores, principalmente dos regressistas, e também a ocorrência das revoltas provinciais, levam o regente Feijó a renunciar em 1837, sendo eleito posteriormente Francisco de Araújo Lima, que governou o Brasil entre 1837 e 1840. O governo de Araújo Lima, senhores, representa o chamado retorno conservador. Araújo Lima era do grupo regressista, ou seja, contrário às medidas descentralizadoras. Durante a regência de Araújo Lima, temos a presença dos regressistas no poder e o retorno da centralização monárquica. Os regressistas acusavam essas medidas descentralizadoras, tais como o Ato Adicional de 1834, como os grandes responsáveis pela ocorrência das revoltas provinciais. Por essa razão, eles irão adotar medidas centralizadoras, que nós já vamos analisar uma por uma. Durante a regência una do padre Feijó, tivemos a criação do Colégio Pedro II, Colégio Imperial Pedro II, do Arquivo Público Nacional, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e também a nomeação de Bernardo Pereira de Vasconcelos para o cargo de ministro da Justiça, o chamado Ministério das Capacidades. Durante a regência do Araújo Lima, serão adotadas várias medidas de cunho centralizador. Então, eles vão desfazer aquelas medidas descentralizadoras que foram feitas pela regência do padre Feijó. Durante a regência de Araújo Lima, essas medidas vão ser revistas. Temos, por exemplo, observe com atenção, a lei interpretativa do ato adicional. O que significou essa lei, senhores? Na verdade, a lei interpretativa do ato adicional, que ocorreu em maio de 1840, é uma anulação prática do ato adicional. Ou seja, a capital, a sede do Império Brasileiro, o Rio de Janeiro, volta a ter poderes para nomear funcionários públicos, controlar os órgãos de polícia e da justiça nos estados do Império. O que significa isso? Significa que aquelas leis descentralizadoras que haviam sido adotadas, como, por exemplo, aquela que autorizava a criação dos juízes de paz nos municípios, segundo os conservadores, eram medidas que davam muita autonomia para as províncias, fazendo com que fosse possível a ocorrência de revoltas no Brasil. Então é por isso que em maio de 1840 nós temos a aprovação da Lei Interpretativa do Ato Adicional, que na prática foi uma anulação do Ato Adicional de 1834. Em 1840 também, senhores, nós tivemos a fundação do chamado Clube da Maioridade. E o que foi o Clube da Maioridade, senhores? Foi um grupo que defendia a ideia da antecipação da maioridade do imperador Dom Pedro. Dom Pedro deveria assumir ao completar 18 anos. Entretanto, em 1840, o grupo progressista, ou chamados liberais, começam a defender a ideia da antecipação
da maioridade de Dom Pedro II. Por quê, senhores? Por que é que eles defendiam a ideia da antecipação da maioridade do imperador? Ou seja, colocá-lo no trono antes mesmo que ele tivesse 18 anos de idade. A expectativa era que a presença do imperador no trono brasileiro pudesse proporcionar o restabelecimento da paz interna, o fim das chamadas revoltas regenciais e também poderia acabar de vez com qualquer ameaça de fragmentação política nacional. E aí teremos a ocorrência do chamado golpe da maioridade, com a vitória do grupo liberal. O golpe da maioridade foi a aprovação da antecipação da maioridade de Dom Pedro II, que vai assumir o trono com 14 para 15 anos de idade. Isso mesmo, senhores. Ocorreu a antecipação da maioridade do imperador, que acabou assumindo o trono ainda com cerca de 15 anos incompletos. 14 para 15 anos de idade, o que representa o fim do período regencial, mas não significa necessariamente o fim de todas as revoltas, uma vez que a mais duradoura, a mais longa e mais importante revolta do período regencial continuou existindo, que foi a Revolução Farroupilha, que durou 10 anos, entre 1835 e 1845. Aí está o golpe da maioridade, que é justamente a antecipação da idade do imperador Dom Pedro, que acabou assumindo o trono brasileiro com 14 anos. Muito bem, senhores, agora nós vamos fazer uma análise das principais revoltas ocorridas no Brasil durante os 9 anos agitados, os 9 anos turbulentos do período regencial brasileiro. Um período relativamente curto, 1831 a 1840, mas que ocorreu muita agitação política, muita disputa entre as elites que governavam o Brasil e a ocorrência de várias revoltas. E é muito interessante que você grave o nome das principais revoltas e possa fazer uma associação entre o nome dessas revoltas e o local onde elas ocorreram. Tome nota: Cabanagem, no Pará; Balaiada, Maranhão; Sabinada, Bahia; Revolta dos Malês, também na Bahia. E a principal de todas as revoltas do período regencial, que foi a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. Faremos então agora uma abordagem das principais características de cada uma dessas revoltas. Vamos começar então pela Revolta dos Malês, senhores. Uma revolta que não é muito estudada, que não é muito valorizada na história do Brasil, mas que foi uma revolta muito importante. Pois bem, senhores, a Revolta dos Malês, ocorrida na província da Bahia em 1835, foi promovida por negros escravos islamizados, ou seja, que eram alfabetizados e que liam o Alcorão. Eram escravos africanos islâmicos, muçulmanos. Uma grande influência que fez a ocorrência da Revolta dos Malês era a influência do chamado haitianismo, ou seja, uma influência das revoltas de escravos ocorrida no Haiti, que promoveu não apenas a abolição da escravatura naquele país, mas também a independência do Haiti. Havia um grande medo de uma ocorrência de uma grande revolta escrava no Brasil. As elites temiam que aquele fenômeno ocorrido no país da América Central pudesse também acontecer no Brasil, uma vez que o Brasil possuía um grande contingente de escravos africanos. É o famoso medo do haitianismo, da ocorrência de uma grande rebelião escrava no Brasil. Dentre os principais objetivos
da revolta dos malês estavam libertar os negros escravizados e massacrar os brancos, assim como ocorreu no Haiti, quando tivemos não apenas a abolição da escravidão, como também a proclamação da independência daquele país da América Central. Entretanto, houve uma violenta repressão por parte das forças do governo. Segunda revolta agora, a cabanagem, que ocorreu na província do Grão-Pará, entre 1835 e 1840. A cabanagem contou com uma ampla participação popular. Essa é uma característica fundamental da cabanagem. A mais popular de todas as revoltas do Brasil durante o período regencial. Contou com a participação de índios, de negros escravizados, mestiços, também escravos, também negros alforriados, porém pessoas sem posses. Uma luta contra as desigualdades existentes na província do Grão-Pará. Não havia um programa político definido. Os cabanos chegaram inclusive a tomar o poder, mas foram traídos. Entre os principais líderes dos cabanos estavam Antônio Malcher, Francisco Vinagre e Eduardo Angelim. Por ser a mais popular das revoltas do Brasil, durante o período regencial, ela foi a mais severamente reprimida. Milhares de mortes ocorreram durante a cabanagem. Esse termo cabanagem, senhores, se refere à habitação dos cabanos, ou seja, dos ribeirinhos, aquelas pessoas que habitavam as regiões próximas aos rios amazônicos, moravam em humildes cabanas. Daí esse movimento ficou conhecido como cabanagem, movimento de cunho popular que foi violentamente reprimido pelas tropas leais ao governo central das regências. Sabinada é outro movimento ocorrido durante as regências. A Sabinada foi uma revolta ocorrida na Bahia entre 1837 e 1838. A liderança principal desse movimento cabia ao médico Francisco Sabino Barroso. Daí que vem o nome da revolta, Sabinada, uma referência ao médico, jornalista e professor da Faculdade de Medicina de Salvador, Francisco Sabino Barroso. Quais são as principais causas que levaram à eclosão da Sabinada na Bahia em 1837? Eram as dificuldades econômicas vividas na província da Bahia, essa é a causa principal. Dificuldades econômicas vividas pela província da Bahia. E a causa imediata, a causa que promoveu o início da Sabinada, foi justamente o recrutamento forçado dos baianos para lutar contra os farrapos no Rio Grande do Sul. Essa é o estopim, é a causa imediata que vai deflagrar a Sabinada na Bahia. O objetivo principal dos componentes dessa revolta era proclamar uma república provisória até a maioridade do imperador Dom Pedro II. Dentre os objetivos dos membros, dos componentes da Sabinada, estava fundar a chamada República Baiense, uma república que teria duração efêmera até a chegada do imperador Dom Pedro II no poder. Esse movimento contou com a adesão da classe média urbana e de alguns setores do exército. Entretanto, houve uma violenta repressão por parte das forças centrais das regências, e os líderes acabaram presos ou mortos e expulsos da Bahia, como é o caso de Francisco Sabino Barroso, que recebeu como pena o degredo. Ele acabou exilado para a província de Mato Grosso.
a província de Mato Grosso, que naquela época, durante a regência, era uma das mais isoladas do Brasil. Francisco Sabino Barroso, o principal líder da Sabinada, acabou sendo exilado em Mato Grosso, onde morreu. Falaremos agora sobre mais uma revolta, senhores. Agora é a vez da chamada Balaiada, ocorrida no Maranhão entre 1838 e 1841. Dentre as principais lideranças da Balaiada estavam Manuel dos Anjos Ferreira, o popular Balaio, além de Raimundo Gomes, o Cara Preta, e o negro Cosme Bento. Esses eram os principais líderes. As causas principais que deflagraram o início da Balaiada foram a pobreza generalizada com a concorrência do algodão dos Estados Unidos, os privilégios concedidos aos grandes latifundiários e comerciantes portugueses, além de vinganças pessoais. Percebe-se que na Balaiada não havia um projeto político único de tomada do poder. Havia uma grande desunião entre os participantes desse movimento. Também temos uma influência do haitianismo. Entretanto, os participantes da Balaiada, a Guerra do Maranhão, acabaram manipulados e traídos pelos liberais locais, que eram chamados de bentevis. Esse movimento acabou sendo reprimido por Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. Aliás, ele tem esse título porque Caxias era uma cidade muito importante do Maranhão nesse período, a segunda cidade mais importante do Maranhão, ficando atrás apenas da capital, São Luís. A cidade de Caxias caiu na mão dos balaios. E é Luiz Alves de Lima e Silva que vai pacificar o movimento, vai promover a repressão. Luiz Alves de Lima e Silva foi o grande pacificador das revoltas regenciais. Ele reprimiu a Balaiada do Maranhão e também a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos no sul do Brasil. Por isso que recebeu o título de Duque de Caxias. Agora trataremos, senhores, da mais longa e mais importante revolta regencial. E aqui cabe até um parênteses. Veja bem, senhores, revoltas regenciais, cabanagem, balaiada, revolta dos malês, sabinada, Revolução Farroupilha. O termo revolta, na verdade, é um eufemismo, porque o que na realidade aconteceu foram guerras civis. São guerras civis, guerras sangrentas. Veja o que aconteceu, por exemplo, na cabanagem, que foi a mais popular das revoltas regenciais. Uma sangrenta guerra civil, que gerou milhares de mortes dos paraenses que participaram desse movimento. Portanto, quando usamos o termo revoltas, nós estamos, na verdade, usando um eufemismo. O que aconteceu na realidade no Brasil foram verdadeiras guerras civis. E a mais importante de todas desse período foi a Revolução Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos, travada ao longo de 10 anos, entre 1835 e 1845, a mais elitista e mais longa de todas as revoltas. Entre as principais lideranças estavam os grandes estancieiros, grandes criadores de gado. Lembre-se que o Rio Grande do Sul se destacava pela produção de charque, pela produção de carne seca. Os principais líderes da Revolução Farroupilha são Bento Gonçalves, o principal líder, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi, o chamado herói dos dois mundos. Giuseppe Garibaldi era italiano, um carbonário italiano,
participou intensamente da Revolução Farroupilha e, posteriormente, também envolveu-se diretamente nos episódios da unificação italiana. É por isso que Garibaldi é conhecido como o herói dos dois mundos. Lutou aqui no Novo Mundo, na América, durante a Revolução Farroupilha, e lutou também no Velho Mundo, na Europa, durante o processo de unificação italiana. Causas principais. Senhores, é fundamental dominar as causas dessas revoltas. No caso da Revolução Farroupilha, eram os altos impostos taxados sobre a produção de charque gaúcho. Eu acabei de dizer agora há pouco. O Rio Grande do Sul destacava-se pela criação de gado e pela produção de charque. Os gaúchos reivindicavam proteção para o charque gaúcho, para que o charque gaúcho tivesse condições de concorrer com o charque uruguaio e o charque argentino. Temos também os baixos impostos de importação sobre o charque platino, no caso argentino e uruguaio. Perceba claramente quais eram as reivindicações dos gaúchos. Eles queriam uma proteção para a produção de charque local e, ao mesmo tempo, queriam que se elevassem os impostos de importação sobre o charque platino, que era concorrente do charque gaúcho. Além disso, um outro fator preponderante para a ocorrência da Revolução Farroupilha foi a nomeação do presidente da província, ou seja, o cargo de governador, pelo Rio de Janeiro, contrário aos interesses dos gaúchos. Os gaúchos defendiam o quê, senhores? Defendiam autonomia política, autonomia provincial. Eles queriam ter o direito de nomear um presidente de província gaúcho. Com isso, nós tivemos a ocorrência da Revolução Farroupilha, em 1835, com a proclamação da República do Piratini, ou República Rio-Grandense. O Rio Grande do Sul, a partir de 1835. Portanto, você deve ter percebido que uma característica foi a adoção do regime republicano. Como os gaúchos não tiveram seus objetivos atendidos pelo governo regencial, eles acabaram proclamando uma república independente, a República do Piratini, também conhecida como República Rio-Grandense. Por isso que você pode dizer que a Revolução Farroupilha tinha cunho republicano e separatista. Houve a fundação de duas repúblicas no sul do Brasil. A República do Piratini, no Rio Grande do Sul, a partir de 1835, e a República Juliana, em Santa Catarina, de julho a novembro do ano de 1839. Quem fundou a República Juliana foi o italiano Giuseppe Garibaldi. Por que a Revolução Farroupilha é a mais longa das revoltas regenciais? Devido à grande experiência de combate, chamadas guerras de fronteira. Os gaúchos tinham grande experiência no combate nessas guerras fronteiriças, fronteira com o Uruguai, fronteira com a Argentina, e além disso, haviam recursos econômicos provenientes da elite provincial, dos grandes criadores de gado, para manter essa guerra que perdurou 10 longos anos. Não havia, entretanto, uma unanimidade entre os farrapos. Para os senhores terem uma ideia, Porto Alegre apoiou o governo central. Em 1845, aconteceu a assinatura de um acordo de paz que colocou fim definitivamente à Revolução Farroupilha. É o famoso Acordo de Paz de Ponche Verde, que estabeleceu anistia aos envolvidos gaúchos, a incorporação dos farrapos no Exército Nacional com a mesma patente
que ocupavam no exército Farroupilha, a permissão para escolher o presidente de província, a devolução das terras confiscadas durante a guerra e a proteção ao charque gaúcho da concorrência externa. Dessa maneira, encerrava-se a mais longa revolta da história do Brasil, a Revolução Farroupilha, que durou 10 anos, entre 1835 e 1845.